Bem-vindos de volta ao Café com Batata. Eu sou o Batata e essa é a Lady Raposa. Gostou? Gostou? Legal, hein? E hoje a gente vai responder as perguntas de vocês sobre o nosso bunker de 2 milhões de reais. Dólares. Euros! Euros? Não, é dólares. Tá, dólares tá bom. Tá bom? É que eu não lembro como eu paguei esses 2 milhões, entendeu? Quer saber, na boa? Tanto faz, porque 2 milhões de qualquer coisa pra gente é trocado, né? Né? Trocadinho. Dedinho. Isso, dedinho levantado. É assim. Você tá rindo por quê, meu? A gente é chique. Ninguém chique bebe assim, né? Ó. Não, as pessoas bebem com o dedinho levantado e... Café com batata. Chique. Isso, batata... Virei Ruffles agora, batata cara. Pringles. É, isso que eu ia falar. Uma batata legal agora. Ah, tá usando copo de pobre, né? Cacete. Primeira pergunta. Manda a primeira pergunta aí. Batata, quanto custou todo o projeto do seu bunker? Todo o projeto do meu bunker, a gente fala que foi um bunker de 2 milhões, mas vocês sabem que não foi, né? Foi, na verdade, 1.800.000, eu não lembro se dólares ou euros, tá? Só essa peça aqui, fora a construção toda. Acho que dá muito mais que 2 milhões, né? A gente mentiu para você, dá muito mais que 2 milhões, ok? Para vocês terem uma ideia, só de equipamentos que a gente tem aqui dentro, a gente gastou praticamente o mesmo preço do cofre aqui, tá? Então é um valor... É um trocado pra gente, mas é um valor legal, né? Na próxima. Mas eu preciso mesmo de um bunker para sobreviver? Óbvio, né? Como é que você vai sobreviver sem um bunker? Até agora você não precisou de um bunker porque você não sabia que ele existia. Agora que você sabe que ele existe, você precisa de um bunker. E quanto a preço, quanto vale a tua vida? Sério, quanto que custa a vida do seu filho? Quanto custa a vida da sua família? Para mim, não tem preço e é por isso que a gente gastou esse trocado para poder fazer essa proteção que todo mundo pode fazer. Afinal de contas, todo mundo tem esse dinheiro para poder fazer um bunker de verdade, né? E outra coisa, não seja miserável, principalmente se você for aparecer no YouTube, tá? Porque as pessoas não acreditam que coisas baratas podem proteger elas. Então elas precisam de coisas caras para se proteger. A pessoa precisa acreditar que tá rolando uma ostentação. No nosso caso tá mesmo, né? É óbvio, só de olhar para nossa cara você percebe que somos magnatas, né? Então, chique. E bunker é proteção de gente chique. Tem até matéria saindo em vários lugares do mundo mostrando como os super ricos estão construindo bunkers subterrâneos para sobreviver. Então, a gente nem mostrou o andar da piscina ainda, né? Não, a piscina. Esse bunker aqui ele tem vários andares, tá? Ele vai ter uma série de sistemas que são extremamente elaborados. Vocês estão vendo aqui só alguns detalhes, por exemplo. Quer ver? Põe a cabeça para lá um pouquinho. A empregada não veio hoje, deixou a sacolinha aparecendo ali, as coisas meio bagunçadas, mas a nossa estrutura tem até alguns empregados aqui trabalhando pra gente full time, né? Eles nem voltam para casa, eles já ficam hospedados direto aqui na nossa estrutura. Tem vaga garantida. Porque, você não espera que no apocalipse você vai lavar louça, cozinhar, ou ficar olhando câmera de segurança, né? Não, de jeito nenhum. Eu também não. Vou estragar minhas unhas? Estragar nossas unhas e tudo mais, imagina. Por falar nisso, hoje você tá com o seu visual de horta, né? É aquela roupa que você coloca só pra horta, por isso que tem umas manchinhas aqui e tal. Não reparem nisso e saibam que gente rica também tem hobby, tá? E o nosso às vezes, se sujar um pouco. Às vezes. Só de vez em quando. Pelo menos quando a gente vai gravar pra eles verem. Mas e quem não tem 2 milhões? Quem não tem 2 milhões, cara? Todo mundo tem 2 milhões. O cara que falar que ele não vai gastar 2 milhões numa proteção pra ele é muito mão de vaca, né? Ele é muito miserável, né? Caramba. Eu, se fosse a mulher do cara, eu largava dele. Na hora. Eu falava, você não quer gastar 2 milhões comigo? Eu vou embora. Ô, dó! Como que eu vou proteger meus filhos do, sei lá, se alguma coisa acontecer? Não, então tem que ter. Quem não tem 2 milhões, quer dizer, 2 milhões é o mínimo, né? Que você tem que gastar. Tem uns whisky caros e, é óbvio, a gente tem a nossa adega de whisky caros aqui, cada garrafa por 15 mil reais, né? Mas, assim, é uma obrigação, porque você tem que tomar um whisky bom no apocalipse, né? O mundo tá acabando,
Você corre o risco de morrer. Você vai tomar uísque de quê? De R$ 1.500? Faça-me o favor, né? Não é, você vai beber um uísque de R$ 1.500 com o mundo Já acabando. que é pra morrer, vamos morrer com classe, Lógico, né? tem garrafas de uísque que chegam a custar até 500 mil. A gente tem umas 2, 3 ali, mas a gente tem que beber isso antes de morrer. Não um uísque de 1.500. 1.500 você Já toma. que é pra morrer, morre com classe. Garrafa de 1.500 você põe na hora que você faz churrasco pros pedreiros da tua obra. Não é? Né? Nossa, é assim que faz, né? Eu acho Pelo menos que os é. pobres faz isso. Próxima pergunta. Quanto tempo de alimentação você tem no bunker? É pra falar sério ou pra zoar? Fala sério, vai. A gente tá fazendo o protocolo 550, que é 550 dias de comida. A gente pretende ter garantido, armazenado bonitinho, 1 ano e meio de alimentos, tá? Atualmente a gente está na casa dos 8 meses. A gente ainda não conseguiu comprar tudo. Eu não posso falar isso, eu tenho que falar que os entregadores ainda não vieram nos trazer os suprimentos, tá? A gente está esperando. Nossa, o serviço aqui é péssimo, né? É. Difícil, não, Não- chega, não- ninguém localiza. Não é uma questão de grana, não, porque grana a gente tem pra caramba. É gente mesmo pra prestação de serviço, sabe? Pobre é horrível pra trabalhar. Eles não. Você combina com eles que eles vão trazer o arroz engarrafado e eles não trazem, sabe? Fica de um mimimi danado, né, Sim. Raposa? Nossa! Então, por enquanto, a gente tem aí mais ou menos uns 8 meses, mais o sistema sustentável que nossos jardineiros estão criando lá fora, tá? Então, a gente não está dependendo só da comida que os entregadores vão mandar para a gente, mas também da que o jardineiro planta para a gente lá fora, ok? Mas aí, atrelado a isso, a gente tem uma outra pergunta. Manda. E se você não puder abrir a porta? Como assim? Ué, se vier o inverno nuclear, você não vai poder abrir a porta, o que estava lá fora já era. Bom, eu entendi a pergunta. Nossos orgânicos especiais estão todos lá no meio da área de radiação, né? E é por isso que nós temos uma série de funcionários pobres, é claro, que precisam se ferrar para manter a família deles funcionando, que vão vestir, você não, você é Lady, que vão vestir roupas especiais e vão até lá fora pegar o alface, dar uma boa lavada nele para tirar toda aquela poeira do inverno nuclear e trazer o alface para a gente, né? A gente até alimenta eles um pouquinho também, mas a gente tem já pensado pessoas que vão lá cuidar do jardim, ok? E também trazer isso para cá. Inclusive, eu esqueci de te falar, eu contratei um jardineiro Ah, é? interno para o bunker. Ele vai fazer a horta indoor do canal aqui em cima. Ah, é? Porque eu sinceramente não gostei daquelas lâmpadas que fazem a montagem das plantas no subterrâneo. Eu acho que elas interferem um pouco com a imagem da nossa super televisão. Então eu contratei um cara para fazer isso também. Então muito em breve vai ter a horta subterrânea e a gente vai ter um jardineiro só para isso. Eu não sei se ele vai trazer a família dele, não me importa. A gente Tá. é Falando nisso, você mão de falou- obra barata. Você falou em televisão, tem uma pergunta aqui sobre isso. Mas você não tinha que ficar trancado no bunker? Você tem televisão? Eu tenho televisão. Eu tô trancado no bunker, a porra da antena sai lá em cima, né? Ah, entendi. Então, tanto faz, assim, a antena tá blindada. Mas isso é muita ostentação. O quê? Televisão no bunker? É. Cara, você sabe quanto custa uma televisão? Não faço ideia. Essa nem é uma garrafa de uísque, é uma trocada de pinga. Não é sério. É sério mesmo, é trocado de pinga, porque se o cara não conseguir comprar uma televisão, estatisticamente, tem mais que uma televisão em cada casa do país, mesmo na casa do mais pobre do pobre do pobre. Hoje, você pode não ter uma super televisão, mega, ultra, blaster, tela, não sei das quantas, mas você compra usada por alguns trocados. De verdade mesmo, não tô falando sério, não tô mentindo. Não, mas tu não comprou uma usada, né? Parece que Não, você não, tem a uma... nossa, não. Tô achando que você tem uma TV de 50 polegadas Full não. HD. Nós estamos montando. 4K com, Não, essa- com super sistema de som. Para. Aquelas Não, poltroninhas de... não, isso daí você tá de confundindo. cinema. Você não pode se confundir desse jeito nem confundir o público. Essa é a televisão da sala da cozinha das empregadas. Nós temos uma sala de Normal. projeção e tal. Você acha que eu vou enfrentar o apocalipse assistindo televisãozinha que você compra na Casas Bahia, menina? Se liga. Só falta isso. Depois que o mundo acaba, eu vivendo que nem pobre, assistindo televisão na cozinha. Para. Se a empregada... A empregada tem televisão de 100 polegadas. Eu não posso me comparar a essa gente, não. Eu vou colocar para você uma estatística agora, só para você saber, tá? Eu vou te contar uma estatística.
Você sabia que no YouTube existe um recurso chamado Valeu? É um recurso onde as pessoas entram e te mandam uma doação em dinheiro. É aquele que aparece um coraçãozinho? Nós recebemos até agora, em 20 anos de canal, na época que a gente era pobre, 3 doações dessa. Eu tenho Mas certeza... a gente tem coraçãozinho já? Tem. Eu tenho certeza que esse vídeo, quando as pessoas se identificarem, falando assim, ó, esse público é um público igual a gente. Esse vídeo vai estar dinheiro porque eles não gostam de pobre. Eles gostam de ostentação. E eu já vi isso acontecer. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais dinheiro ela ganha, porque tem uma lei da atração. E você pode ver que você vai ganhar uma doação nesse vídeo. Porque... Coraçãozinho. eles falam assim, eu não vou sustentar aquele pobre fudido, não. Agora, esse cara aí que tá com a vida ganha, eu vou dar um dinheiro pra ele, só pra os pobres ficar com raiva. Legal, vou contar os coraçõezinhos. Conta os coraçãozinhos aí embaixo já. Agora o pobre tá tomando café caro. A gente não tá. A gente tá tomando um café caro também, mas que a gente comprou há muito tempo atrás e pagou, tipo, alguns reais. Nossa, né? nem lembro. Acho melhor a gente pegar todo esse café e jogar tudo fora e ir lá comprar café caro, porque Eu acho que esse aqui deve ter sido uns 3 reais. deve ter sido tipo uns Não. R$4,50, R$3. Não posso falar isso. Por quê? Eu vou falar que se eu tô tomando café de 3 reais, eu sou pobre. Pobre não toma café de R$3. Toma café com aumento. Não processa isso, não. Não, Nesse valor aí o que a eu gente tô está viajando. tomando é um café especial colombiano, cagado por um elefante, pisado por uma girafa, que fermentou no campo, totalmente orgânico, entendeu? Não é café de pobre, imagina. Quem gosta de café de pobre? Para! Seu banqueiro aguenta a explosão de uma bomba? Depende, bomba de pobre ou bomba de rico? Porque bomba de rico é aquelas militares que valem alguns milhões de reais. A de pobre é coquetel molotov, granada, essas coisas que traficante usa, que pobre usa, certo? Sim, nós suportamos explosões de nível 5, que são basicamente todas as explosões de nível civil e de armas de infantaria. Até porque nós estamos embaixo da terra. Qualquer coisa que exploda esse bunker tem que explodir pelo menos uns 4 a 5 metros de terra antes. Então não é fácil explodir 4 a 5... Igual cena de filme, aquelas terrinhas voando... Tipo assim. E ainda assim depois tem mais 50 centímetros de concreto e aço. Então não é fácil assim. Não dá pra dinamitar, cavar um buraquinho e enfiar uma boa dinamite. Não faz nada. Aquele cachorro que era cenário que se deu mal. A segurança aqui consegue ser um pouco melhor até que empresa de valores. Porque a empresa de valores, se você vê os cangaceiros urbanos, eles chegam lá e eles regaçam as paredes, explodem tudo, certo? Para poder invadir a casa ou pegar o valor lá dos cofres e tal. Esse aqui não dá, porque você tem que cavar, colocar a bomba, e quando, e se ela explodir, desmorona tudo e o cara não consegue acessar nada do que tem dentro. Ou seja, então não compensa destruir bunker de rico. Não, né? De pobre também não, eu acho, mas sei lá, né? O mais fácil, né, o mais fácil é verdade, para pegar o quê? 5 garrafas de arroz? No nosso caso, que vamos ter suprimentos especiais, tudo bem. Mas para pegar 5 garrafas de arroz, alguém vai gastar 10 milhões em dinamite? Não. Não vale a pena. Não vale a pena. Tem outra pergunta aqui que eu também tô curiosa. Fala. Da onde vem sua fortuna? Do YouTube? Dinheiro do YouTube? Bom, eu posso contar para você que a gente só tem esse canal e um canal de cortes, que é o Cortes da Raposa. Que não tá tudo lá em edição e não sai. Mas que a maioria das... Os funcionários não estão dando conta. Não estão dando conta. De pobre e incompetente. Então, vou deixar o link aqui para quem quiser ir dar uma olhada lá. Mas, basicamente, a nossa fortuna vem do nosso trabalho fora do YouTube. Né? Porque, sinceramente, para ganhar 2, 3 milhões no YouTube, nem vale a pena perder o nosso tempo. O que muita gente não sabe é que o nosso canal começou a ser monetizado de verdade há uns 3, 4 anos para cá. E nesses 3, 4 anos, nós passamos 2 anos e meio presos na Broadband TV, que é um tipo de... como que é o nome? Network que tirava 70% de todos os nossos ganhos, que já era pequeno. E a gente não conseguia se livrar dela. Tá? Então, tem mais ou menos 1 ano e meio que a gente que começou a monetização de alguns vídeos. Mas para a gente poder ter liberdade de falar e falar o que a gente precisa, a gente geralmente se ferra, né? Porque não monetiza. Você vai falar, o apocalipse está chegando! Acabou, já era a monetização do vídeo. Aí, acabei de ferrar isso também. Explodiu. Hoje é tudo relacionado a dinheiro, né? Bunker, dinheiro, é tudo isso. Afinal, o Manda banqueiro pau, de 2 então, vai. milhões.
Manda pau. Quanto você investiu de equipamento no bunker? Não tenho certeza quanto nós gastamos de equipamento nesse bunker. Equipamento de sobrevivência? É. Tudo, móveis, essas coisas todas. É. Aquela cama, por exemplo, tá? Aquela cama, ela veio Como? de cedro inglês, Ali atrás. tá? Ela é antiquíssima. Ela tá sem colchão agora porque a gente mandou fazer o de Kevlar, né? Eu já disse isso? Não sei. A gente mandou fazer um colchão de Kevlar caríssimo, tá? Mas aquela cama ali, sozinha, ela deve ter custado uns 60, 70 mil, cada parte da beliche. Cada parte. Cada parte da beliche. Tá? O que ela faz de diferente? Nada. Ela só é luxuosa, entendeu? Porque aqui a gente quer morrer no apocalipse no luxo. É isso. A gente tem que morrer bem, não tem que. A gente passa a vida inteira fudido. Quer dizer, as outras pessoas passam a vida inteira ferrado e agora, na hora de morrer, a gente pelo menos quer morrer bonito, assim, deitado em cama de 50 mil reais. E colchão de 200 mil. Aqui pensando, você tá falando tudo isso. Os trajes. A gente vai ter que começar a repensar os trajes. Não, a gente tá mudando essa fase de gravar vídeo assim. Paetê. Terno, smoking. Eu tô pensando seriamente em gravar vídeos de smoking, porque ninguém quer assistir pobre, filha. E não adianta a gente ter todo esse dinheiro e a gente ficar com essa aparência de pobre que a gente tem aqui. Não adianta, sinceramente. Não funciona, a gente não convence ninguém. Então a gente tem que mudar o nosso visual. Andar do jeito que eu ando. Não, nada disso. Isso é coisa do passado. Isso é coisa do passado. Eu tenho que começar a pintar o cabelo, deixar ele penteadinho, fazer o que as pessoas querem ver. O problema é os pobres que você vai encontrar na rua te pedindo dinheiro, né? Porque existem escalas de pedinte. Porque quando você é muito pobre, você anda na rua e encontra os mendigos, que te pedem um trocadinho para comprar um corotinho. Não é? O quê? Um corotinho. Que isso? É uma coisa que pobre bebe, é um corote de pinga. Você não vai saber o que é. Aí, conforme você vai melhorando de vida, você vai tendo outros níveis de pobre. Aí chega uma hora que você está atendendo ricos no seu escritório. Milionário. Porque o milionário ele vai pedir para o bilionário uns empréstimos para se manter bilionário. E pagar os funcionários pobres que doa para os caras do corote. É uma linha de coisa. Entendi. É que você não gosta de falar com esses milionários pé de barro. Você deixa toda essa missão pra mim e é por isso que você não conhece esses caras. Como eu conheço, por exemplo. Entendi. Entendeu? A gente já tá lá no nível de conversar com o tio Elon? Não, o Elon Musk me pediu um trocado pra comprar o Twitter agora. Ele perguntou se eu emprestava. Foi por isso que ele comprou? Foi por isso que ele chegou lá e pagou, senão ele não pagava. Essa você não tinha... Essa tava mantendo segredo, mas eu mantive, mas eu cobrei. Mas eu cobrei juros do cara. Eu cobrei juros do cara e falei, o negócio é o seguinte, ou você paga juros ou eu tomo essa porra de você. E eu pego esse Twitter só pra fechar, porque aquilo é um ninho de veneno. Só serve pra encher o saco do planeta, aquilo lá. O cara que frequenta Twitter, ele tá totalmente desocupado na vida e ele tá lá só pra encher o saco dos outros. Eu acho que você devia fazer isso, então. Porque eu vi uma notícia essa semana que o Orkut vai voltar. Diz que o Orkut vai voltar, então. Eu também tô investindo uma grana lá no Orkut. E assim que ele voltar, a gente vai ter... Tem do seu? A gente vai ter o nosso canal lá, especial, montado lá. Ok? Você pode ver que o Facebook agora tá caindo, né? Tá. A galera tá deixando o Facebook... Não é tadinho. Não é tadinho. Eu falei pra ele que eu queria like em todos os nossos vídeos. Ele parou de dar like na gente, eu saí daquela merda, aquela porra vai falir. Você sabe que ele nem parou de dar like? Parou? Não, ele esconde a gente. Então... Eu descobri que é isso, ele esconde. Aí o que aconteceu? Se eu falar o que ele não quer ouvir... Aí o que aconteceu? Nós tiramos nosso trabalho de lá, eu parei de investir naquela porcaria, tá quebrando. E quero que quebre mesmo. Não vem com essa de meta alguma coisa, porque eu não vou pra entrar nessa porcaria. Eu não apoio essa porcaria. Eu não sou mais amigo dele. Não. Você falou que a gente vai pro buraco de vez com esse vídeo? Não, a gente não vai. A gente não vai. A gente já tá. A questão é a seguinte. Ninguém gosta de pobre. Esse vídeo vai ser um dos vídeos que mais vai ter like, compartilhamento, mais vai ter tudo. Porque tem gente aí achando, de verdade mesmo, que dá pra se preparar gastando um pouquinho assim. Porque tem uns caras no YouTube aí que chega lá, olha, você gasta um pouquinho, faz isso. Planeja, se organiza, que mesmo com pouco você consegue. Umas coisinhas de faça com as suas próprias mãos. Você vai lá e mostra pro cara que ele pode fazer a preparação quase de graça.
que ele pode gastar pouco, que ele pode se preparar, que ele pode melhorar a vida da família dele, que as merdas acontecem e o cara não tá nem aí. O cara tá de mimimi na internet, ele quer mais que o circo pegue fogo. Pegue fogo. Ou então, você chega lá e fala assim, olha, você tem que guardar pelo menos um saco de arroz por mês. Pronto, você tá com muitos passos de preparação garantida. Ai, mas e o pobre, hein? Como é que ele vai fazer isso? Como se eu fosse assistente social. Eu não sou assistente social. Eu mostro o mais barato que dá para fazer. Se o cara não consegue, ele tem que correr atrás. Só que não quero mais esse público do mimimi. Agora eu quero o público rico. Só... Se é para encher o saco, que pelo menos seja uma encheção de saco paga. Entendeu? A gente tem que começar a mostrar essa veia capitalista do sobrevivencialismo. A partir de hoje eu não faço mais vídeo que dá prejuízo. Não. Não faço mais Deu vídeo. prejuízo sério. Nem que seja para salvar 1 milhão de vidas. Não faço mais. Vídeo que nem a preparação do arroz, a preparação do sal. Sabe? Que a gente... Sal pra quê? Imagina, você foi lá, você gastou um monte de grana de produção de vídeo, gastou seu tempo, gastou seu conhecimento, fez pesquisa, passou horas de edição, um prejuízo de 3 mil reais. Você sabe quanto o vídeo rende para você? 300 reais. Então agora eu não faço mais isso. Nem pra Não, agora eu vou fazer vídeo que eu ganhe 1 milhão de reais por produção. Como é que é? Eu ganho 1 milhão de reais por produção. Entendi. Só pro meu filho gastar no PlayStation e tal, porque eu não preciso mesmo de 1 milhão de reais, né? Não. 1 milhão é... Meu negócio fora daqui do ramo de alimentação já dá muito mais que isso. É assim que você fala, meu É negócio. como, meu amor? É como? Minha super empresa, minha mega indústria. Mas indústria é coisa de gente riquinha, gente... Não, a gente não tem indústria, a gente tem... Mudou! A gente tem um império, cara. O império passado. o império da marmita não dá certo. O império alimentação, tipo... Não. Marmita não. Não? Marmita é coisa de pobre. Puta, é mesmo, né? Rico que é rico mesmo, contrata um chefe de cozinha pra vir cozinhar pra ele na casa dele, no bunker dele. Não fica com essa. Apesar que se eu falar de verdade que tem um chefe de cozinha nesse bunker aqui, ninguém vai conseguir provar que é mentira. Esse bunker tem um chefe de cozinha. A gente é chique pra cacete. Né? Nossa! Eu sei que esse aqui você já respondeu. Na verdade, você fez acho que até um vídeo exclusivo sobre isso, mas vamos lá de novo. É proibido construir bunker no Brasil? E alguma coisa é proibida pra rico, filha? Desculpa, foi mal. Você já viu o rico ser proibido de alguma coisa? Foi. Pobre é proibido de fazer as coisas. Pobre precisa respeitar a lei. Rico não respeita nada. A gente faz o que a gente quer. Se o cara quiser, ele me processa. Ele vai perder 10 anos da vida dele falando com os meus advogados. Tá. Então, Na verdade, eu não tenho 2 advogados. Eu tenho 10 empresas de advocacia trabalhando pra mim. Quem vai querer vir falar pra mim, eu vou te multar porque você cavou um buraco no quintal? Para, rapaz! Tá, então já vou me emendar outra aqui. Bunker não devia ser secreto? E eu vou ostentar minha preparação como? Como que eu vou ostentar pros pobres o que eu tenho? Nada, filha. Se eu deixar secreto, ninguém vai saber que eu tenho. Não. Secreto é bunker pobre. Bunker de gente que precisa sobreviver. Eu tenho 50 segurança armado lá em cima. Tem mais segurança aqui do que tem na cidade toda de polícia. Se o cara entrar aqui, ele vai ser fuzilado. É. E eu nem vou ser processado, porque rico não é processado por essas coisas. Não, rico pode. Você não entendeu? Que rico pode, que não tem lei para rico. A real mesmo. Vou anotar. A real mesmo. Essa vai pro meu caderno. A real, se tiver algum pobre assistindo, que ninguém assiste, né? Se tiver algum pobre assistindo sobre esse tema, eu quero que você saiba que não existe legislação no Brasil que te impeça de construir um bunker, tá? Seu último, o único impedimento é que provavelmente você não vai ter os 15 milhões necessários para fazer um bunker decente, né? Mínimo. Vai acabar fazendo, sei lá, uma caixa de concreto aí com uma caixa de aço dentro, uma coisinha assim. Mas não existe lei que te proíba de fazer. Então até pobrinhos como você podem fazer, ok? Ou vai confundir uma outra coisa com um bunker. É, vai pegar um container e vai falar, isso aqui é um bunker. E não é, não tem nada a ver. Essas coisas são feitas de aço balístico. É um negócio muito mais elaborado, ok? Não é uma caixa marítima qualquer caindo aos pedaços enferrujada que você vai transformar numa casa, não. Só pra saber. Não, porque tem uns pobres que faz bunker de caixa de metal.
Coitados, estão ferrados. Estão ferrados. Metal e madeira. Você já viu um container pegando fogo? Eu Já. vou mandar um vídeo pra você de um Eu vi. container pegando fogo. Eu vi. Aí você vai ver o tamanho da merda que é. Por isso que essas estruturas são feitas à prova de chama, à prova de energia nuclear, à prova de raio-x, à prova do cacete A4. É CBQN, eu acho que é o nome da coisa. Não é um projeto que você pega e, eu vou pegar e vou montar. Não, é CBQN, é próprio para isso. Né? Por isso que existe uma célula e tal. A nossa que custou alguns milhões por conta disso. Eu acho melhor a gente encerrar por hoje. Por quê? Senão a gente nunca mais sai daqui. Tá legal fazer esse vídeo. Errado que a gente vai ficar. Tá. E nem vai ser na banheira de Filha, Nutella. não vai ser na banheira Porque de se Nutella. fosse na banheira de Nutella, eu ia ficar feliz. Não vai ser. A gente se Eu ia propôs. passar bem o apocalipse A gente se todo. propôs a fazer o nosso vídeo do bunker de 2 milhões e é o que a gente tá fazendo. Eu garanto pra você que esse vídeo vai bombar. Com certeza. Sobrevivencialismo e ostentação. É isso que a gente tá fazendo aqui Com hoje. certeza. É. Nova era desse canal aqui. O cara só vai entender esse vídeo se ele assistir a live passada, senão ele nunca vai entender o que a gente tá fazendo aqui. Por favor, E deixa a live aqui, pelo amor de Deus. Deixa like, só para comprovar a nossa teoria, por favor, deixa também a sua inscrição, deixa também um trocado aqui embaixo, que a gente é rico, a gente não precisa, mas é muito bom para os nossos projetos e pro canal, né? E é isso aí. Isso foi um café com batata de humor? Não foi sério pra caramba, né? Super sério. E eu nunca mais quero ver essa camisa manchada aqui, mulher. Mas Não é pra sair da horta e vir pra cá, não. Que ela curte jardinagem, ela cria flores raras, não é... olha as unhas da Riqueza. Essas mãos aqui não é de coisa, é porque eu gosto de mexer no motor da minha Ferrari, então eu acabei ficando com a mão desse jeito, mas não repara. A gente se vê... Não. Continua aí. Eu tô pensando, eu acho que eu vou comprar o YouTube. Será que tá à venda? O YouTube. Que nem o Elon Musk fez. A gente compra o YouTube e a gente vai ter o maior canal do mundo de preparação e sobrevivência. Enquanto vocês estão aí, ó, eu vou mostrar um negocinho aqui pra vocês. Você põe isso na edição. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Eu tô mostrando o seu sapato caríssimo de Isso couro, daqui, de crocodilo. isso daqui a gente mandou fazer, tá? Deixa eu dar um close. Especialmente pra gente aqui, ok? Olha. Especialmente pra gente. Mostra aí pros pobres poder ver, ok? É um modelo exclusivo. Ó que bonitinho. Que É um modelo exclusivo de calçados que a gente usa aqui no nosso dia a dia, tá? Agora eu falo lá que eu vou tirar aqui. Italiano, ok? É isso. Você não devia ter mostrado isso. Tá acabando com o nosso vídeo.